O avião pousou em Lisboa às 7 da manhã. Do alto, a cidade parecia feita de ouro velho e névoa. O rio Tejo refletia a primeira luz do dia. E o som distante dos sinos da Sé de Lisboa misturava-se ao ruído dos motores, como se o tempo tocasse uma nota longa e triste só para ele. Rafael Monteiro desceu com um casaco de lã cinza e um estojo de couro nas mãos. Lá dentro não havia partitura, apenas silêncio. 10 anos haviam se passado desde a última vez que ele tocara em público. 10 anos desde o escândalo, desde o fogo, desde o momento em que uma mulher chamada Beatriz Fialho deixara de ser o som mais bonito que ele conhecia. O ar de Lisboa era frio e doce, com cheiro de café e de saudade antiga. Os táxis enfileiravam-se diante do terminal, os motoristas conversando em sotaques arrastados, e Rafael pensou que nenhuma cidade deveria ser tão bonita logo de manhã. No banco de trás, abriu o jornal deixado no assento. Na capa, a manchete em letras douradas: O Retorno do Gênio. Rafael Monteiro tocará a Sonata de Mármore no novo Palácio da Música. Ele sorriu sem ironia. O nome daquela sonata ainda lhe doía, porque não era dele. O carro atravessou a Avenida da Liberdade sob uma chuva fina. As lojas de luxo, Cartier, Hermès, Louis Vuitton, ainda fechadas, dormiam atrás das vitrines espelhadas. O vidro do carro estava embaçado. Rafael passou a mão e, por um instante, pensou ouvir o som de um piano ao longe. Uma melodia que subia do Tejo e desaparecia no vento. O hotel Avenida Palace o recebia com tapetes vermelhos e perfume de âmbar. Rafael subiu para a suíte 302, deixou a mala no chão e abriu as cortinas. Lisboa se estendia diante dele, banhada por uma luz dourada que parecia feita de lembrança. No canto do quarto, havia um piano de cauda Steinway & Sons, com a tampa levemente levantada. Sobre as teclas, um envelope branco. Nenhum remetente, ele o abriu. Dentro, apenas uma frase escrita à mão, em tinta azul desbotada. A sonata ainda não terminou. Assinada com um B. Rafael sentou-se. Os dedos tocaram as teclas hesitantes, uma nota depois outra. As mesmas de 10 anos atrás, quando Beatriz sorria e dizia: A música não se escreve, Rafael. Ela se confessa. O som ecoou pelo quarto, misturando-se ao barulho da chuva e dos sinos, e ele soube. Lisboa não era um recomeço. Era um julgamento. Há notas que não pertencem a nenhuma melodia e há amores que não cabem em nenhum tempo. O Palácio da Música erguia-se sobre o Parque Eduardo VII como um templo de vidro e pedra branca. As colunas, talhadas em mármore de Estremoz, refletiam o céu nublado. No interior, a acústica era perfeita. Cada respiração parecia um prelúdio. Cada passo, uma nota de contrabaixo. Rafael Monteiro chegou cedo. Um cachecol preto envolto no pescoço, os olhos percorrendo a imensidão do salão principal. Os técnicos afinavam instrumentos, os cabos serpenteavam pelo chão como veias. No centro, sob um feixe de luz dourada, estava ele. O piano de mármore Carrara. O instrumento parecia uma escultura mais do que um piano. As teclas refletiam a luz como neve. O tampo, frio e liso, parecia respirar um ar de outro século. E, quando Rafael passou os dedos sobre ele, sentiu algo estranho, como um pulso distante sob a superfície. Senhor Monteiro! A voz vinha de trás, aveludada, mas autoritária. Domingos Carvalho, o presidente da Fundação Musical de Lisboa, aproximou-se com um sorriso calculado. Vestia terno cinza,
gravata de seda, um anel de ouro no dedo mindinho. É uma honra tê-lo de volta. A honra é do piano, não minha. Rafael respondeu. Domingos riu. Dizem que esse piano carrega uma alma, feito com mármore retirado da mesma pedreira usada por Michelangelo. Rafael tocou o tampo. O frio atravessou-lhe a pele. E toda beleza é uma forma de punição. Domingos piscou um olho. Meu público adora artistas com feridas. A entrevista coletiva começou às 10. Jornalistas, câmeras, flashes. Rafael respondeu mecanicamente sobre o retorno, o concerto, a sonata inédita. Mas, quando alguém perguntou sobre Beatriz Fialho, ele silenciou. A senhora Fialho foi minha professora e minha amiga. Não há mais o que dizer. A repórter insistiu. Há rumores de que a sonata de mármore pertence a ela. Rafael sorriu, sem humor. Rumores são notas tocadas fora de tempo. Domingos interveio, encerrando a coletiva com aplausos forçados. Mas quando todos saíram, uma mulher ficou no fundo da sala. Cabelos presos, caderno no colo, olhar firme. Helena Vasconcelos, jornalista. Senhor Monteiro, posso fazer uma pergunta fora do microfone? Depende do som? Acredita em perdão? Rafael parou por um instante. O silêncio do salão ampliava a pergunta. Acredito em repetição? O perdão é apenas a nota que voltamos a tocar, até acertar o tom. Ela anotou devagar. E se a nota nunca for encontrada? Então chamamos isso de amor. À noite, Rafael ficou sozinho no palco. As luzes apagadas, apenas o reflexo da lua entrando pelas paredes de vidro. Sentou-se diante do piano de mármore. O som das teclas era diferente, mais denso, quase mineral. Cada nota soava como se tivesse peso. Ele tocou os primeiros compassos da sonata. As mãos lembravam o caminho, mas o coração hesitava. E então, de algum ponto da acústica perfeita, uma voz suave sussurrou. Rafael. Ele se levantou, assustado. A sala estava vazia. O eco do nome flutuava no ar, dissolvendo-se lentamente. Sobre o piano, um lenço branco repousava, dobrado com perfeição. No tecido, bordadas em fios prateados, as iniciais. B. F. Rafael sentiu o mundo girar por um instante. O mármore sob os dedos parecia pulsar, e o som que veio depois não foi música, foi memória. Há instrumentos que não tocam notas, tocam culpas. Viena, 10 anos antes. A neve caía em silêncio sobre o telhado do Musikverein, cobrindo a cidade com um véu branco e dócil. Na sala de ensaio, o som do piano atravessava o ar como fogo sob o gelo. Beatriz Fialho estava de pé atrás de Rafael, as mãos cruzadas, o olhar severo. Aquele olhar que ele nunca soubera se era amor ou disciplina. De novo, disse ela. Rafael suspirou. Já toquei 20 vezes. E nenhuma delas foi de verdade. Ela aproximou-se, encostando os dedos na nuca dele. Você toca com as mãos, Rafael. Mas a música nasce do que você tenta esconder. Rafael fechou os olhos. As notas seguintes vieram lentas, vulneráveis. Beatriz sorriu. Agora sim, isso é o som de um homem nu. À noite, os dois caminhavam pela Ringstrasse. Os postes de ferro lançavam sombras longas sobre a neve. Beatriz vestia um casaco de lã creme e usava luvas de couro branco. Rafael carregava o piano portátil debaixo do braço. Um presente dela, com o nome gravado em ouro, RM. Eles pararam diante de um café iluminado. Café Sacher. Lá dentro, o perfume do chocolate quente misturava-se ao de rosas secas. Beatriz abriu o caderno de partituras. Vamos escrever juntos. Rafael olhou para ela. Um dueto? Uma confissão. E assim nasceu a sonata de mármore. Primeiro, uma melodia leve,
quase ingênua. Depois, dissonâncias que arranhavam o silêncio. Cada nota era uma lembrança. Cada pausa, um perdão não dito. Ela escrevia com tinta azul, ele com grafite. No meio da página, as cores se misturavam, como se o destino já soubesse que, um dia, ninguém distinguiria de quem eram aquelas notas. Você vai ser maior que eu, disse Beatriz, uma noite. Não quero ser maior, quero ser o eco. Ela riu. O eco desaparece, mas o som original morre. Beatriz ficou em silêncio. Do lado de fora, os sinos da Stephansdom marcavam meia-noite. Ela encostou a testa na dele e sussurrou. Prometa que nunca tocará essa sonata sem mim. Prometo. Mas promessas são frágeis. Quando o escândalo começou, ninguém sabia ao certo o que era verdade. Uma gravação vazou. Críticos disseram que Rafael havia roubado o tema principal de Beatriz. Outros afirmavam que ela usara o nome dele para se promover. O jornal Die Presse estampou a manchete. O prodígio brasileiro e a mestra portuguesa. Quem é o verdadeiro gênio? As orquestras cancelaram apresentações. Os patrocinadores desapareceram. E, no Teatro Nacional de São Carlos, durante um ensaio, um curto-circuito incendiou o palco. Beatriz ficou presa entre as cortinas. Rafael correu até ela, mas o fogo já lambera o chão como uma língua viva. Ele atirou de lá, mas o clarão do incêndio roubou-lhe a visão para sempre. Dias depois, Rafael foi embora. Levou apenas o caderno de partituras, as páginas chamuscadas, cheirando a fumaça e tinta azul. Beatriz, hospitalizada, pediu apenas uma coisa. Não toque o que não te pertence. Mas em Viena, o silêncio era mais insuportável que a culpa. E Rafael tocou. Quando o aplauso chegou, soou como sentença. Ele não viu Beatriz na plateia, mas no meio do público, uma mulher levantou-se e saiu, com uma bengala branca e um lenço bordado com a letra B. A última nota da sonata ecoou no salão, quebrando-se como vidro. Rafael Monteiro tornou-se famoso naquela noite e perdeu tudo o que era humano. Algumas melodias não nascem da inspiração, nascem do remorso. O som vinha do subsolo. Uma melodia lenta, tocada em teclas gastas, ecoava pelos corredores úmidos do antigo convento de Santa Clara, hoje transformado em escola de música para crianças cegas. Rafael desceu as escadas com passos lentos. O cheiro de cera e madeira antiga o envolveu como um véu de lembrança. No fim do corredor, uma porta semiaberta deixava escapar a luz amarelada de uma lamparina. Lá dentro, um piano antigo, de madeira escura, lascada. E diante dele, uma mulher. Cabelos presos num coque simples, mãos dançando sobre as teclas com precisão quase divina. Beatriz Fialho. O tempo não a havia envelhecido, apenas a tornara mais etérea. Os olhos, brancos, serenos, pareciam ouvir o que o mundo dizia em silêncio. Rafael ficou parado, sem respirar. As crianças sentadas ao redor dela batiam palmas com cuidado, como se temessem quebrar o encanto. Beatriz sorriu. De novo, meus amores, o som mora na pele dos dedos, não nas notas. A sala encheu-se de risadas. E, por um instante, Rafael desejou ser uma daquelas crianças. Puro, sem passado, sem nome. Quando a aula terminou, Beatriz sentiu o ar mudar. Ela virou a cabeça, como se reconhecesse o passo que se aproximava. Há fantasmas no corredor hoje? Rafael respirou fundo. Alguns voltam para pedir perdão. O silêncio caiu, pesado. Ela sorriu de leve.
Rafael, ele deu um passo à frente. Como soube? O ar ficou mais tenso. Só um homem cheio de culpa ocupa tanto espaço? Ela se levantou. As mãos estenderam-se no ar procurando. Ele hesitou, mas as segurou. O toque era leve, mas pulsante. Achei que você estivesse morta. Em parte, estou. Ela sorriu. Mas o resto ainda houve. Eles sentaram-se diante do velho piano. Beatriz passou os dedos sobre as teclas, como quem lê um texto invisível. Você ainda toca. Ah, toco o suficiente para lembrar o que perdi. Ela inclinou a cabeça. Então toque! Rafael começou devagar. As notas saíam inseguras, quebradas. Beatriz interrompeu. Não, isso é técnica. Eu quero ouvir o que há por trás da sua covardia. Ele recomeçou. A música mudou, mais sombria, mais verdadeira. Beatriz fechou os olhos e lágrimas correram por suas faces. Agora sim. O que houve? Sei. O eco de um homem tentando se tornar humano outra vez. O vento soprou pelas janelas antigas. As velas tremularam. Beatriz respirou fundo. A fundação quer que eu vá à inauguração do Palácio da Música. Você vai? Ainda não sei. O som do mármore é frio. Mas talvez seja a única forma de acabar com o que começamos. Rafael olhou para ela. Beatriz, quem realmente escreveu a sonata? Ela sorriu. A pergunta está errada. A música nunca pertence a quem a escreve. Pertence a quem a escuta com o coração partido. A chuva começou a cair do lado de fora, batendo nas vidraças como dedos impacientes. Beatriz levantou-se. Você veio buscar perdão, mas o perdão é um espelho. Antes de me olhar, precisa ver o que sobrou de si. Rafael se aproximou. E se eu não gostar do que vejo? Então toque até que doa menos. Ela se afastou, o som dos passos ecoando no corredor. Rafael ficou sozinho diante do piano e, pela primeira vez, percebeu que o silêncio também tinha som. A cegueira não é ausência de luz, é excesso de lembrança. O Palácio da Música estava lotado. As luzes douradas dos lustres refletiam-se nas paredes de vidro, enquanto o público murmurava entre taças de champanhe e perfumes caros. Mulheres em vestidos Dior, homens de smoking, jornalistas, políticos, todos aguardavam o retorno do gênio, sem imaginar que o verdadeiro espetáculo seria o perdão. Rafael Monteiro, de terno preto impecável, entrou em silêncio. O palco parecia flutuar sobre o mármore branco. No centro, o piano Carrara brilhava sob a luz como uma criatura viva. Ele respirou fundo. As cortinas se fecharam ao redor do mundo. As primeiras notas soaram puras, cristalinas. Cada tecla pressionada parecia abrir uma ferida antiga. Rafael tocava com os olhos fechados. Não para lembrar, mas para esquecer. O público ouvia, encantado, sem saber que cada compasso era uma confissão, cada pausa um pedido de desculpas. Mas então, no meio da peça, Rafael parou. O som morreu e um murmúrio atravessou o salão. Ele levantou-se, olhou para o público e disse apenas: "A sonata não pertence a mim sozinho." E fez um gesto. As cortinas laterais se abriram. Uma mulher entrou, guiada por uma bengala branca. O salão inteiro prendeu a respiração. Beatriz Fialho. Ela caminhou até o piano com calma, como se cada passo fosse uma nota. Rafael segurou-lhe a mão, conduzindo-a até o banco. O público silenciou completamente. Beatriz pousou os dedos sobre as teclas frias. Carrara! Ele sussurrou. O som do arrependimento. Rafael assentiu. E juntos começaram de novo. O som que nasceu era outro. Não mais técnica nem glória, mas entrega. Os dois tocavam como se cada nítida vibração fosse o fio entre a vida e o esquecimento. As notas se misturaram. Às vezes lutavam,
Às vezes se abraçavam. O público chorava sem entender por quê. Beatriz inclinou-se, o rosto quase tocando o de Rafael. Sussurrou entre os compassos: "Agora entendo. A música sempre foi maior que nós." Ele respondeu sem parar de tocar: "E eterna porque nos destruiu." O final chegou como um sopro, um acorde sustentado, profundo, que se dissolveu lentamente no ar. Beatriz pousou as mãos no colo, respirando com dificuldade. Rafael olhou para ela. Os olhos cegos pareciam brilhar de dentro para fora. Ela sorriu. "Agora sim, Rafael, a nossa música ouviu o perdão." E então, no meio do silêncio mais perfeito, o público levantou-se. Aplausos, gritos, lágrimas. Mas Rafael não ouviu nada. Ele olhava para o mármore. Sobre o tampo do piano, 2 lágrimas caíram, deixando marcas quase invisíveis. Naquela noite, o concerto entrou para a história. Os críticos escreveram que nunca se ouvira nada igual. Mas ninguém soube que, ao final, Beatriz partiu em silêncio, deixando sobre o piano o mesmo lenço branco com as iniciais B.F. Rafael ficou sozinho no palco. Encostou a testa no mármore gelado e fechou os olhos. O som da última nota ainda ecoava em sua mente. Não era tristeza, era paz. Algumas músicas não se tocam com as mãos, mas com o perdão que nos resta. E há amores que, mesmo cegos, continuam a enxergar o infinito.